Então, a gente vai começar a nossa palestra, né, sobre meio ambiente e energia, dando mais um enfoque no cenário das renováveis no Brasil pós-pandemia. Como a Vanessa falou, me apresentou, eu sou Jamil, doutor em Engenharia em Gestão Industrial pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, né? A nossa apresentação aqui, a nossa palestra, nosso bate-papo vai ter essa agenda, né? Eu vou complementar um pouco daquilo que a Vanessa falou sobre a minha trajetória acadêmica e profissional. Vou falar sobre a matriz elétrica brasileira. Preste bem atenção, eu estou falando da elétrica, não é da matriz energética. É a matriz de geração de energia elétrica brasileira, né? E a evolução ao longo dos últimos anos e a contribuição das renováveis para isso, para essa evolução da matriz. Vou falar de um ponto de vista mais de mercado de energia, mercado das renováveis, quais são as barreiras à difusão das tecnologias de geração elétrica renovável no Brasil. E aí, como o meu tema de tese foi eólica onshore, e também essas barreiras que eu identifiquei, ela coincidem muito com a solar fotovoltaica, a gente vai dar mais um enfoque a isso, mas o professor Emanuel fique à vontade para interagir a partir do momento que ele acha que também essa barreira ela é observada em outras fontes de energia renovável, em outros processos de difusão de fontes renováveis de energia no Brasil. E aí, a partir dessa barreira, né, a gente vai, dessas barreiras que eu elucidei na minha tese, a gente vai discutir o cenário pós-pandemia, né, o que é preciso para continuarmos expandindo o uso das renováveis no Brasil, para garantir uma matriz elétrica diversificada, segura, sustentável, que é isso que precisamos, né? E, no fim, vamos ter aí um espaço para complementação, discussão e perguntas entre professor, palestrante e audiência. Aí, a turma aí que está assistindo a gente, os alunos, vocês usem o chat aí para fazer perguntas, a Vanessa eu acho que pode intermediar isso, e no final a gente faz aí uma discussão bem legal, um bate-papo, tá bom? Então, pessoal, eu me graduei em administração na UFRN, né? E aí depois fui trabalhar o meu mestrado na engenharia de produção, com temas totalmente fora do contexto de energia, né? Eu trabalhei com mudança organizacional, gestão de pessoas, gestão de qualidade, e aí no final do meu mestrado eu cheguei para um professor meu e fiz, professor, o que é que estão patrocinando, o que é que estão financiando, qual é o trending topic em pesquisa científica hoje na área de engenharia? Ele falou, Jamil, é renováveis. Isso, início de 2014, estava aquela crescente do Proinfa, muita contratação de energia eólica aqui no meu estado do Rio Grande do Norte, que eu sou natural de Natal, né? E também, por exemplo, no Ceará, na Bahia, então havia ali um cenário de crescimento das eólicas, né? E aí ele fez, Jamil, vá pesquisar eólica que você consegue um financiamento para fazer seu doutorado fora, né? E aí eu apliquei a uma bolsa da União Europeia e uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, mas peguei já aquele final do desfinanciamento do Ciências Sem Fronteiras, a bolsa foi aprovada com méritos, mas negado o financiamento, e aí a bolsa da União Europeia foi aprovada, e aí em setembro de 2014, eu, como a gente diz do Matuta aqui no Nordeste, eu capei o gato e fui para a cidade do Porto para me tornar aluno do doutorado em Engenharia e Gestão Industrial, né? E aí, durante o meu doutorado, como não era muito na área de energia, era mais na área de gestão, engenharia industrial, que eles chamam lá de engenharia, que a gente chama aqui de engenharia de produção, e aí o professor lá, que foi meu primeiro orientador, fez, Jamil, você precisa muito de uma vertente aqui nas disciplinas do seu doutorado, na parte de energia, de elétrica, e eu recomendo que você faça essas disciplinas, né? E aí, enquanto doutorando do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial, eu tive passagens, né, no mestrado, assisti cadeiras no mestrado em Economia e Gestão do Ambiente, né, na Faculdade de Economia, para entender como é que funcionam os mercados de energia, como é que funcionam os estímulos, os instrumentos de adoção e difusão das tecnologias renováveis, e também andei estudando com o pessoal, fazendo 2 cadeiras, no MIT Portugal, que é um programa doutoral que a FEUP tem em consórcio com o MIT, que se chama-se doutoramento em sistemas sustentáveis de energia. Na época, eu até me assustei, professor Manuel, que eu cheguei um administrador para começar a estudar energia elétrica, calcular potência, calcular, enfim, e todas aquelas coisas de engenheiro, eu sendo um administrador, tendo aula com o pessoal do MIT, por videoconferência, enfim, eu até na época botei a mão na cabeça e fiz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui?
né? Mas aí acabei me associando com uma turma boa, o pessoal foi me ensinando, eu fui lá, fiz todas as disciplinas, preparei o projeto de pesquisa na área de energias renováveis, foco na eólica, para pesquisar as barreiras de difusão à energia eólica a nível mundial e a Brasil. E aí o pessoal lá do Inesctec fez, Jamil, gostei muito do seu projeto de tese, vamos aqui acolher você para a gente ficar com uma orientação, digamos assim, contínua, acompanhada, não é? E aí eu tive lá o contato com o professor João Claro, que hoje é CEO do Inesctec, é um professor que ele é professor convidado também do MIT, e está sempre nos Estados Unidos fazendo ponte de aulas e tudo mais, né? E aí ele me convidou para poder ser orientando dele, né? E aí, como o professor João Claro trabalha muito a questão da adoção e difusão de tecnologias, não só da renovável, mas de outras tecnologias, como carro elétrico, como outras, ele achou interessante e me convidou para ser orientando dele. E aí, eu comecei a trabalhar como investigador associado do Inesctec, que lá em Portugal se chama investigador e não pesquisador, e comecei também a desenvolver meu projeto de pesquisa, né, nomeadamente a minha pesquisa de tese, né? E aí, para não ficar naquela loucura de só doutorado, eu acabei buscando ali, digamos assim, hobbies dentro do empreendedorismo e inovação que eu gosto, para poder ali achar uma atividade complementar ao meu doutorado que me fizesse, né, não fizesse me deixar louco de tanta pesquisa e energia. E aí eu acabei durante o meu percurso doutoral, fazendo vários cursos de verão, inverno, em gestão de projetos, em empreendedorismo na Porto Business School, na Nova School of Business Economics, em Lisboa. E aí, dentro desses contextos, desses cursos, eu consegui também trabalhar como consultor em programas de inovação e aceleração de empresas da Universidade do Porto e na Europa Innovation Academy, que foi em Cascais em 2018, no ano que eu me doutorei. E aí, antes de me doutorar, eu fundei a minha startup na área de energia, a Sertão Solar, que trabalha com condomínios solares e engenharia de proprietário para a área de solar fotovoltaica, né? E aí, em 2018, eu concluí o meu doutorado em engenharia e gestão industrial pela FEUP, com sanidade mental, graças a Deus, né? Apesar da turma ainda dizer que eu fiquei meio louco, perdi alguns parafusos, mas consegui concluir o doutorado com sucesso, com a tese 100% publicada, uma revisão sistemática da literatura falando sobre as barreiras a nível mundial de difusão da energia eólica, outro artigo mais de análise qualitativa, entrevistas com stakeholders do setor para identificar as barreiras a nível Brasil, e um terceiro artigo sobre como os desenvolvedores de projetos eólicos eles conseguem suprimir, ultrapassar essas barreiras a nível de desenvolvimento de projetos, né? Então, sobre esse segundo e terceiro artigo, a gente vai discutir muito nessa apresentação lá na frente. E aí, por fato dessas publicações ter ganhado aí uma relevância, foi publicado nas revistas como a Energy Policy e a outra que é a Energy Research and Social Science, né, o pessoal começou a me convidar para revisar periódicos, que é um trending topic, essa questão de barreiras à difusão de energias. E aí, ultimamente, eu recebo muito artigos para revisar e eu fui convidado, hoje sou revisor dessas 3 revistas na área de energia. A Energy Policy, que é referência na área de políticas energéticas, a Environment Development Sustainability, que eu acho que é da Springer, se eu não me engano, e a Journal of Cleaner Production, que é também da Elsevier, igual a Energy Policy, né? E hoje, o que é que eu faço? Hoje eu sou CEO da Sertão Solar, que é essa startup de energia solar fotovoltaica, condomínios solares. Trabalho também como consultor na parte de inovação com a minha consultoria independente, ajudo o pessoal a desenvolver startups, captar recursos, né? E sou também orientador do Sebrae Rio Grande do Norte, na parte de orientação acadêmica do programa ALI, dos agentes locais de inovação, e também faço trabalhos de voluntário. Eu sou voluntário em mentoria e inovação do Impact Hub Floripa, que é a primeira aceleradora de MEIs do Brasil, que fica lá em Florianópolis, e sou voluntariado de uma agência de desenvolvimento socioambiental, a BDA, que é uma ONG que fica aqui em Natal,
que trabalha com o desenvolvimento de projetos socioambientais, né? Que eu lá, como diretor voluntário, hoje eu me considero lá um diretor voluntário dessa ONG, a gente está trabalhando muito com startups socioambientais, né? Que aí visa desde a recuperação da fauna e flora, desde a implementação de sistemas renováveis de geração no ambiente rural e por aí vai. Tem um leque de atividades que eu trabalho nesse voluntário, nessa ONG, né? E aí, vocês conseguem ver toda a minha trajetória acadêmica detalhada, conteúdos, tudo que eu falo sobre como estudar em Portugal, a questão de inovação, e depois com essa gravação também vou disponibilizar também para vocês assistirem, né, sobre essa palestra. Então, vocês conseguem me achar aí, os meus trabalhos nas redes sociais acadêmicas, como o Lattes, o Orcid, o Mendeley, o Publons, o ResearchGate, e nas profissionais, né, e nas mais sociais, digamos assim, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o próprio YouTube e o meu site pessoal, que é o farcar.com. É só vocês botarem meu nome, Jamil Farcar, que vocês conseguem me achar nessas redes e consultar esses meus artigos, esses meus vídeos e todo esse meu conteúdo. Agora a gente vai começar aqui a parte 2, né? Que fala sobre a matriz elétrica brasileira. Deixa eu só voltar aqui com a minha... Estava desativada a minha câmera. Então, a matriz elétrica brasileira, professor Manuel, Vanessa e quem nos assiste, ela em 2012, ela era basicamente hidrelétrica, né? E aí tinha muita termoelétrica, vocês podem ver aqui 27%, que do ponto de vista ambiental não é bom isso, porque ela gera muita poluição, muita externalidade, não é? A nuclear aqui, vocês podem ver em 2012 aqui, nessa imagem aqui que eu estou passando o mouse, que ela tinha 1,9%, a eólica muito pequena, 2%, né? E a massiva maioria da nossa matriz elétrica, hidrelétrica, né? E aí, em 2016, a gente ainda continua com a hidrelétrica, nesse espaço de tempo aqui, de evolução de 4 anos. A gente continua ainda com a hidrelétrica, só que numa menor expressão, de 61%, né? Mas já com a biomassa muito presente, já com a eólica que subiu de 2% para 10%, de 2% para 7%, desculpa, não é? Depois, as pequenas centrais hidrelétricas, não é? Mas ainda com isso aqui que eu não gosto, né? Que é a nuclear, que é a óleo, que é a carvão, que é a gás natural, que são, digamos assim, fontes de energias carbonizadas, né, que não fazem bem para uma economia de baixo carbono, né? E aí hoje, o que é que a gente tem? Vale a pena salientar que essas informações vocês conseguem acessar nos relatórios da Beólica, né, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica, mas isso é tudo extraído da ANEEL e lá eles compilam os relatórios, né, para poder mostrar esses dados bem legal. Isso tem ano a ano, desde 2012. E aí, hoje nós temos uma matriz elétrica, né, ainda não saiu dos resultados de 2020, normalmente sai só em 2021, né, que ainda é prioritariamente hidroelétrica, temos aqui 60%, muito pelas hidroelétricas que já existem, como aquela área ali do Xingu, de Paulo Afonso, aqueles complexos, Itaipu, né? Então, e Sobradinho, né? Essas novas aí, que muito me assusta que o governo ainda está investindo em hidrelétrica, mas são escolhas, não é? A eólica vem crescendo, hoje ela é responsável por 9,1% dessa matriz elétrica. Você vê aqui que em 2012 ela era apenas, né, 9 anos atrás, 8 anos atrás, ela era apenas 2 gigawatts instalado, hoje é 15 gigawatts instalado, tem muita potencial para explorar a eólica, né? Ela era há 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, 2%, hoje ela é 9,1%, houve uma crescimento expressiva, a biomassa também cresceu bastante, né? A PCH e as pequenas centrais de geração hidrelétrica também estão presentes, né? A fotovoltaica ainda muito tímida, mas houve um crescimento também. Hoje já é 2,47 gigawatts instalados. Em 2012, isso aqui não dava nem 0,008 gigawatts instalados, né? E aí o que eu bato na tecla é essa matriz aqui elétrica que ainda tem uma participação forte
né, do gás natural, do petróleo, que é as termos, né, a carvão é as termoelétricas, né. E assim, existem os prós e os contras de cada fonte para essa matriz, né. E aí, a matriz ela tem que ser pensada, pessoal, muito na questão da escala, da produtividade, que é o fator capacidade, que é isso aqui, que é o fator capacidade, é a razão entre a energia de fato produzida por uma usina e sua capacidade nominal de produção, não é? E aí, por exemplo, as eólicas, ela tem ali 38% de fator capacidade durante um ano, né, mensal, enquanto as nucleares, por exemplo, é 88%, né? Ou seja, eu gosto muito das nucleares pela questão do fator capacidade, pela produtividade, mas aí tem os contrapontos ambientais, a questão do resíduo radioativo, toda aquela questão também social, de impactos ambientais, impactos sociais, né? Então, a gente tem que analisar uma matriz elétrica considerando todos esses fatores de pró e contras, né? E aí, a competitividade em megawatt-hora, porque o mercado olha muito para isso, o governo olha muito para isso, qual é a energia mais competitiva, mais, digamos assim, mais barata de se produzir, com menor impacto ambiental, né? Todos nós sabemos que a competitividade de um país parte muito da energia barata para poder prover insumos competitivos de produção à indústria, ao comércio, né? Depois há uma questão muito importante nessa matriz, nessas fontes, que é a previsibilidade de geração. A gente precisa saber o quanto a gente gera para poder suprir a demanda, a procura de energia de forma otimizada, né? Porque todos nós sabemos que energia não se armazena ainda, né? Em grande escala. Aí a evolução da tecnologia de baterias, que mais para frente a gente vai ver, né? Mas essa previsibilidade é muito importante, né? Que eu digo assim, que é muito criticada nas eólicas, né? Porque a eólica, a solar são fontes de energias intermitentes. Por exemplo, a solar não tem irradiação solar o ano todo, é o dia todo. Então, a gente não consegue ter uma previsibilidade da capacidade de geração mais aguçada, como a gente tem com a hidroelétrica, como a gente tem com a nuclear, que a gente sabe o fator capacidade, como a gente tem com as termos, que a gente consegue ali controlar os insumos de geração daquela fonte de energia, não é? E aí, outra questão importante, que é bom destacar nessas fontes, é a modularidade, a geração distribuída. Ou seja, é legal que a fonte tenha escala também, mas é legal que ela consiga, no quebra-cabeça do território nacional, ela consiga se distribuir bem no território, né, para sempre aquela fonte de geração elétrica estar próximo da demanda, para poder facilitar a questão da transmissão, não é? Então, essa questão da modularidade, da geração distribuída, é muito, muito salutar hoje, e é o que as renováveis conseguem oferecer, não é? Justamente para diminuir os impactos na transmissão, na deficiência de transmissão que a gente tem, de infraestrutura de transmissão. Enquanto a geração distribuída ela consegue usar uma rede mais de baixa tensão, a transmissão ela só consegue usar rede... empreendimentos de grande escala só conseguem usar rede com grande capacidade de transmissão, não é? E aí tem também a questão das externalidades ambientais, que é muito importante isso, né? Que as externalidades ambientais é tudo aquilo que a fonte, no seu processo de geração, de construção e geração, ela gera de impactos para o meio ambiente, né? Na emissão de gases poluentes. Então, tudo isso tem que se ter levado em consideração o impacto que aquela fonte de energia leva no meio ambiente, e aquilo pode ser calculado, pode ser diagnosticado um valor, que aquilo é adicionado no custo nivelado de produção de cada fonte de energia. Então, por exemplo, se a nuclear, o resíduo sólido dela, radioativo, ela tem um grande impacto ambiental, quanto é que é em valor, em reais, que aquilo adiciona ao megawatt-hora gerado pela nuclear. Então, é esse cálculo, né, que tem que ser feito, tem que ser adicionado para poder levar ali uma comparação de quanto é que é cada megawatt-hora de uma fonte de energia. Isso, muitas vezes, como é muito subjetivo, essa questão de quanto é que impacta, né, a determinada fonte, né, ao meio ambiente, quanto isso pode ser compensado em termos de dinheiro, é muito subjetivo esse cálculo, existe uma falha, né, de métodos, né, quantitativos para poder entender essas variáveis qualitativas e inserir nesse cálculo do megawatt-hora dessas fontes, não é?
O pessoal lá da Europa está muito avançado nessa questão das externalidades ambientais, trabalhando muito com metodologia de Life Cycle Assessment, que é a avaliação do ciclo de vida. Então, eles conseguem pegar desde a implementação da planta energética até a geração, quais são os impactos, e com isso consegue mensurar monetariamente e consegue fazer um valor. Olha, aquela energia é produzida por aquele valor considerando as externalidades, entendeu? Então, essas externalidades ambientais é muito importante. E aí eu vou agora enfatizar essa questão pelo fato da disciplina. Por exemplo, se você pegar uma hidrelétrica, né? Mas só resumindo, hoje o cálculo do megawatt-hora, quando comparado no Brasil, ele não leva em consideração a hidrelétrica. Ele não leva, desculpa, ele não leva em consideração as externalidades ambientais, não é? Então você pode ver uma nuclear dizer que é mais barata do que uma eólica, pode ver um petróleo, uma termoelétrica dizer que gera uma energia mais barata do que uma eólica, do que uma fotovoltaica, do que uma biomassa, mas aí você tem que considerar, poxa, eles estão botando lá no cálculo essa externalidade ambiental, porque mais cedo ou mais tarde a sociedade paga isso. E aí vamos ver aí a hidrelétrica. A hidrelétrica ela tem lá os grandes reservatórios, não é? Que tem lá a grande área imobilizada submersa, aquilo tem impacto na fauna, na flora. Aí vamos supor que um reservatório daquele rompe, como já rompeu, que aí devasta cidades, inunda cidades, entendeu? Então, tem todo esse passivo ambiental que tem que ser calculado e levado em consideração quando vai dizer quanto é que custa um megawatt gerado por uma hidrelétrica. Na eólica, esse impacto ambiental ele não é zero. Vale muito bem salientar isso. Eu sou um pesquisador da eólica, defendo muito a minha fonte querida, mas a gente tem que entender que na fase de, por exemplo, de transporte das torres eólicas até os sítios eólicos, tem ali caminhões fazendo todo o transporte movido a gasolina, a diesel, não é? É uma externalidade ambiental esse ponto, que é muito isso que o LCA estuda, é todo esse ciclo, né? Quando ele vai lá montar, por exemplo, a fundação de concreto, que vai fazer escavação, por exemplo, né? E aí tem muito sítio arqueológico, tem danos da fauna também, tem esse dano, essa externalidade ambiental que deve ser computada também, não é? Com a biomassa do mesmo jeito, quanto é que de rejeito ali, o professor Manuel, se quiser interferir agora para falar, o quanto é que ela interfere ali na produção, o quanto ela gera ali de resíduos, que é um passivo ambiental, né? As PCHs, pequenas centrais de geração hídrica, elas também, apesar de aproveitar o curso do rio, né, para converter a energia cinética das águas em energia mecânica e depois elétrica, né, ela tem ali, de repente, pode ter ali um dano à mata ciliar, né, na construção daquelas PCHs, não é? Então, isso é uma externalidade ambiental que precisa ser levada em consideração. Na fotovoltaica, não é? A questão também Oi. Jamil, me permite, antes de avançarmos aí para a fotovoltaica, só para não perder o raciocínio, Sim. Eu gostaria de só reforçar uma coisa nessa parte de ciclo de vida, né, ACV, ou Life Cycle Analysis, o Assessment, a importância dessa ferramenta, né? Primeiro, esta é uma disciplina que eu tento mostrar para os alunos, durante toda a disciplina eu reitero repetidas vezes essa frase, né? Não há a mínima possibilidade de gerarmos energia sem algum tipo de impacto ambiental. Isso é impossível de ser alcançado, né? Impossível, isso é realidade. Isso é realidade, né? O que nós estamos tentando usando, inclusive, essa ferramenta de ACV, encontrarmos formas de se gerar energia de forma mais amigável ao meio ambiente, né? Então, aí entra fortemente o papel das renováveis. No caso da biomassa, um comentário muito importante, eu ainda vou fazer para eles a aula de biomassa, né? Assim como solar e eólica. Mas a gente tem se dedicado, e agora com mais força, o nosso grupo de pesquisa, em entrarmos um pouco mais nessa área de ACV, de análise de ciclo de vida. Primeiro, a gente está fazendo isso no nível de pós-graduação, então nós vamos ter uma disciplina agora de análise de ciclo de vida com o Thiago, do IBICT, e da ACV Brasil, que é um importante centro de ACV aqui no Brasil. Inclusive, eles estão desenvolvendo o banco de dados nacional, que é muito necessário para os estudos de análise de ciclo de vida aqui no Brasil, né?
Então, nós vamos começar isso na pós-graduação, com essa disciplina, mas a ideia que eu tenho é que a gente consiga trazer isso também para o nível de graduação e para que os alunos de engenharia de energia saiam com esta capacidade. Claro que fazer um ACV é bem complexo, mas que pelo menos eles saiam entendendo um pouco dessa ferramenta e o quão útil ela vai ser para prestar consultorias, para estudos científicos, pesquisa, consultoria, o que for, e o quão importante vai ser para a formação desses futuros engenheiros também, o entendimento do berço ao túmulo, que o pessoal gosta de chamar, né? De todas as etapas de produção lá, nesse caso, voltados à energia, né? Obrigado, Jamil. De nada. Eu acho que esse termo de berço ao túmulo é o cradle to cradle, que o pessoal da economia circular usa muito, não é? Que é um conceito que baseou a economia circular. Inclusive, professor, eu tenho uma grande amiga, que hoje é pesquisadora da Universidade de Aveiro, que trabalhou com a LCA na FEUP, no seu doutorado. Eu acho que ela usava muito Sigma Pro. Eu acho que é esse o nome do programa que trabalha o LCA, né? Que é uma experiência, não sei se a UFPE tem dinheiro para pagar essa licença, mas acredito que tenha, né? Nós conseguimos de graça essa licença junto à CV Brasil. Eles nos passaram a licença do Sigma Pro para fins de pesquisa, né? Então, nós temos já, acho que Jéssica está por aqui, aluna de mestrado que eu estou orientando, vai começar alguma coisa com a CV, enfim, nós estamos criando uma massa crítica aí, né? Primeiro na pós e depois tentando trazer isso para graduação também, nesse sentido aí de entendermos melhor essas externalidades aí na geração de energia, né? Por as diferentes... Perfeito, professor, porque assim, o Sigma Pro é um programa incrível. Na Europa, o pessoal faz ciclo de vida de tudo. Se você vai produzir um biscoito, o pessoal faz o ciclo de vida, né? Porque a gente precisa justamente dessa base quantitativa de quanto é que cada atividade de produção comercial impacta no meio ambiente, para a gente poder dizer qual é, do ponto de vista geral, do ponto de vista competitivo ambiental, quanto é que é o custo real de todas aquelas atividades de produção, não é? Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então, falando na questão das externalidades ambientais, né, é justamente verificar o quanto aquela fonte ela impacta, não é, dentro do ambiente, mensurar aquilo, quantificar aquilo e colocar e embutir ela no preço, não é? No caso das termos, no caso das fósseis, não é uma penalização, não é? Mas você tem que adicionar no custo, porque ela gera um passivo ambiental, não é? E hoje se discute muito, hoje não se leva em consideração essa adição de valor nessas energias convencionais, não é? Que acaba reduzindo bastante a competitividade das novas renováveis, como eu gosto de dizer, porque a hidrelétrica ela é uma renovável. É sempre bom frisar isso. O que a gente vê hoje são as novas renováveis, né? Como a eólica, as PCHs, a própria biomassa, a fotovoltaica, não é? Então, é sempre bom, tem que levar essa questão da externalidade ambiental, porque senão as renováveis ela não vai ter inserção na nossa matriz energética pela questão da competitividade em megawatt-hora. Apesar que, no caso da eólica, já é experimentado isso, que o pessoal consegue gerar energia hoje abaixo dos R$80 megawatt-horas, que é competitivo, consegue bater os preços da hidrelétrica, por exemplo. Mas isso é muito por uma condição assim de Deus, né? A condição privilegiada que a gente tem aqui no nosso litoral, principalmente do Nordeste, pelos ventos alísios, que consegue dar um fator capacidade incrível às nossas eólicas, né? E com isso baixar muito o custo padronizado de geração, não é? Do mesmo jeito a fotovoltaica, a gente tem ali uma região ali do Alto Oeste Potiguar, com a divisa do Ceará, que ela tem a melhor área de radiação solar do Brasil, ali no semiárido da Caatinga, não é? Então, aquilo é mesmo que você está no deserto, com exposição solar em níveis altíssimos, durante grande parte do dia, que você consegue aproveitar a energia ao máximo, que isso acaba muito, pelas condições naturais, abaixando o preço da energia, dos custos de produção, pela produtividade, né? E aí, mesmo não considerando as externalidades, a gente consegue ter uma energia renovável competitiva, né? Com a biomassa, acredito também que seja do mesmo. Há muito ali, o professor pode, Emanuel, me complementar, a matéria-prima da biomassa também é muito barata, é muito abundante, né, professor? Que acaba que dá ali um insumo
também competitivo para se gerar energia da biomassa, não é, professor? Exatamente. Principalmente para gasto de cana, né? Que tem É, aí de montanhas e montanhas. entendeu? Então, assim, a gente consegue ter essa abundância de recursos naturais. É Brasil, graças a Deus que a gente tem essa abundância, que os políticos não conseguem quebrar o Brasil de jeito nenhum, muito por essa questão, que a gente é abençoado por Deus, não é? Que aí a gente consegue ter ali uma competitividade, apesar dessas externalidades não serem consideradas, né? Que já o restante do mundo não tem muito essa sorte, por exemplo, não é? Então, assim, no geral, pessoal, o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma matriz diversificada, segura, por quê? Porque dá segurança no abastecimento. Eu acho que muitos de vocês não eram, deviam estar aí 2, 3 anos de idade, assistindo muito Xuxa e crianças no DVD ainda. Vocês não se lembram do apagão que a gente teve no início de 2001, né? Com o governo do Fernando Henrique. Porque a gente tinha aqui uma matriz prioritariamente hidrelétrica. Aí a seca veio, a gente pegou um período de estiagem grande, os reservatórios baixos, a capacidade de produção das hidrelétricas caíram drasticamente, a gente não conseguiu gerar energia para poder dar vazão à nossa procura, não é? Então a gente sofreu duras penas, entendeu? Um país todo parou pelos blackouts, os apagões, e aí o pessoal não fez. Agora a gente tem que realmente diversificar a matriz, né? Para poder prover essa segurança no abastecimento, e a gente vai apostar nas eólicas, nas renováveis. E aí, em 2004, e aí, quando se fala de novas tecnologias de geração, a gente tem que ter o papel do Estado. É muito importante o papel do Estado na adoção e difusão dessas novas tecnologias. Hoje a gente só usa o celular porque o Estado lá teve lá, nos Estados Unidos, apoiando pesquisa e desenvolvimento do celular, da bateria, do LCD, né, do 4G. Então, o Estado tem um papel fundamental nesse apoio à pesquisa e inovação e investimento em tecnologia de alto risco. E aí, o que é que o governo, o Estado no Brasil fez naquela época? Ele reconheceu o papel importante nessa diversificação, nessa aposta em novas fontes de energia, e criou para a eólica o Proeólica, que começou a contratar de forma incentivada, não é? Projetos de energia eólica no Brasil em larga escala. Então, teve o projeto piloto ali de Mucuripe, em Fortaleza. Aí, logo após, a gente teve ali a planta de Osório, no Rio Grande do Sul, que eu acho que é o estado do professor Manuel, né? Que é uma planta enorme, né? Que o pessoal lá no Rio Grande do Sul tem, não é? E aí veio depois o Proinfa, né? Que aí teve a vertente de investimento em energia, né? Que aí incentivou a eólica, a biomassa, a PCH, a fotovoltaica, não é? Com os leilões no mercado regulado, não é? Contratando para poder diversificar essa matriz. Apesar que eu vou fazer críticas lá na frente, que eu acho essa política energética ainda muito falha, porque ela é muito planejada no curto prazo e não no médio e longo prazo. Mas a gente teve aí uma movimentação política para poder diversificar essa matriz, que hoje a gente tem um sistema seguro, posso lhe dizer isso, muito pela atuação também da ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema, que fica um centro dela aí no Recife, né, na Boa Viagem, se não me falha a memória, né, muito pela contribuição da Chesf, né, muito pela contribuição das geradoras estatais e em parceria agora com as privadas, que estão muito no mercado brasileiro, dentro dessa área do mercado regulado. Mas também lá para frente eu vou falar do mercado livre, né? Que a gente está aí desenvolvendo novas formas de comercializar energia, que isso vai fazer com que as renováveis ganhem mais demanda por novos projetos, não é? Então, assim, a gente precisa, é sempre bom frisar, de uma matriz competitiva. A gente não pode estar gerando energia a alto custo, porque isso a indústria vai sentir, não é? O serviço vai sentir, todo mundo vai sentir, ninguém aguenta pagar uma energia cara na sua conta de casa, não é? Aí a energia vem crescendo num patamar assustador nos últimos anos. Uma energia diversificada que remete à seguridade, né? Então a gente não vai ter mais o blackout. Eu me lembro que na época, em 2001, o blackout veio, o meu Super Nintendo estourou, eu fiquei irado, eu era criança ainda, entendeu? E assim, são questões, imagine isso dentro de casa com meu videogame, mas numa fábrica, um blackout, queima equipamento, queima, enfim, né? Então,
a gente está lidando com questão estratégica, com questão econômica. Então, a matriz ela tem que ser diversificada, segura, competitiva e, não obstante, sustentável. Que é isso que o professor Emanuel fala aí, muito nessa disciplina, acredito eu, não é? Que não adianta a gente estar só gerando CO2, 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 jogando na atmosfera, né? Aí chuva arrasta, aquela loucura toda, e a gente começar aqui a ser visto como um país que não preserva o meio ambiente, como já está acontecendo com as queimadas, não é? E um país degradador, isso não pode acontecer, né? Agora, para ter uma matriz sustentável, tem que ter compromisso do governo. O governo vai chegar e vai dizer, até 2030, metade da nossa matriz vai ser renovável. Daqui a 2030, nossa frota de carros vai passar para o elétrico, 50, não vai existir. Então, assim, aí existe muito um lobby por trás, muita política por trás, né? De quem é dono de termo, de quem é dono de petróleo, das petrolíferas, do gás, do pessoal aí das fósseis, do pessoal das hidrelétricas, dizendo, epa, a gente aqui financia sua campanha, tem que votar a favor da gente. Então, existe um lobby, uma questão política que é muito contra a sustentabilidade, não é? Que é uma das grandes barreiras também para a adoção e difusão das tecnologias renováveis de energia no nosso país e a nível mundial, não é? E basicamente é isso. Vamos passando aqui para outra sessão, que eu vou falar das barreiras à difusão das energias renováveis no Brasil. Professor, se você tiver alguma complementação para fazer nessa primeira fase, você fica à vontade, viu? Tranquilo, Jamil, tá muito bom. Vai ter bastante ponto para discutir. Vamos aqui as barreiras de difusão. Eu mostrei aqui um videozinho aí, deve estar passado tremido aí por conta do delay, mas a energia renovável trouxe para o semiárido do Nordeste, para o nosso semiárido, uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva de desenvolvimento que não se via há muito tempo, não é? Pessoal, esses slides aqui estão em inglês porque eu aproveitei da minha tese, da minha apresentação da minha tese, né? Mas aqui eu vou dizendo para vocês não se preocupem quanto a isso, tá bom? Então, assim, hoje existem 24 barreiras que interferem na difusão de energia eólica no Brasil. Energia eólica onshore, certo? Em terra, né? E aí, dessas barreiras, 13 delas têm um impacto nacional. E 11 delas é mais estadual, é um impacto mais de cada estado, né? Na minha tese eu analisei Pernambuco, analisei Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte, que são os 3 estados maiores produtores de energia eólica. Muitas dessas barreiras, digamos assim, elas excedem para a solar fotovoltaica, que é muito comum aos setores, eu também vou discutir, né? Que também podem exceder para a biomassa, por exemplo, para as outras demais fontes de energia, que eu vou comentar isso, né? E assim, dessas 24 barreiras, 18 delas existem desde o início do setor, não é? Desde o início do desenvolvimento, e 6 delas só emergiram recentemente, né? Então, as primeiras barreiras que eu vou destacar é as de mercado, né? Então, essa primeira barreira, Underdeveloped Home Wind Industry, ou seja, uma cadeia de suprimento, uma indústria eólica ainda subdesenvolvida, uma indústria eólica que não tem uma cadeia de suprimento avançada, que forneça a nível local, que fique independente de exportação, não é? Que isso é muito importante para a composição do preço dos parques eólicos nacionais, não é? E aí outra barreira que eu identifiquei é o acesso restrito à tecnologia eólica, ou seja, muitos desenvolvedores eólicos aqui do Nordeste tinham dificuldade em compreender questões técnicas das máquinas, das turbinas eólicas que eles compravam do pessoal da Dinamarca, da Vestas, do pessoal da Siemens da Alemanha, entendeu? E também essa mais de estado aqui, você vê que está em roxo, as que é mais de estado, por exemplo, a questão da falta do mapeamento do potencial eólico. Nem todo estado tinha um atlas atualizado. Então, isso é uma dificuldade para quem quer investir em eólica, não é? Quem quer investir em eólica, não é? E depois eu faço lá na frente um comparativo com a solar, não é? E aí as barreiras econômicas e financeiras, não é? O acesso inadequado ao capital, não é? Porque, assim, o CAPEX que envolve
o investimento inicial é muito alto, que envolve esses empreendimentos de macro-geração. Então, eles precisam de um acesso ao capital com diversas formas digamos assim, de acesso ao crédito, um custo de capital mais barato, a taxa de juros é muito alta e ainda é muito alto. O BNDES aumentou bastante a taxa de juros desses investimentos, que acabou dificultando a implementação, não é? As instituições financeiras que fornecem esse crédito, normalmente é o BNDES, o Banco do Nordeste voltou recentemente, mas faltam instituições que ofereçam crédito competitivo, não é? A esses empreendimentos, a esses empreendedores, né? A esses desenvolvedores. E aí, do ponto de vista institucional, o ambiente macroeconômico incerto, não é? Um ambiente de crise, sem crescimento econômico, ele é um fator que interfere no setor, porque implica indiretamente na contratação de mais energia pelas concessionárias e mais leilões de energia eólica. Interfere também, como o Estado não está crescendo economicamente, ele não arrecada, não investe em rodovias, não investe em infraestrutura de transmissão, não é? Então tem toda a questão do ambiente macroeconômico interferir no cenário de desenvolvimento de projetos de energia, né? Aí tem regulações inadequadas, o licenciamento ambiental interfere muito, teve muito problema aí a nível estadual, porque no caso do licenciamento ambiental, cada estado, através do órgão estadual, tem autonomia para dizer como é que o licenciamento ambiental dessas áreas de energia funcionam. E aí, no caso do empreendimento de energia, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente teve muito problema com o IDEMA, mas agora já melhorou, né? Eles desenvolveram padrões, metodologias, muitos desses licenciamentos já são simplificados para alguma área, né? Que é o RAS, o licenciamento ambiental simplificado. Antigamente isso não era simplificado, não é? A regulação fundiária, alguns estados eles têm problema com isso, né? Em achar quem é o dono da terra, porque sem a regulação fundiária, sem toda a papelada, eles não conseguem cadastrar os projetos nos leilões de energia, não é? E aí tem um problema nacional também que envolve muito o ambiente, a arqueologia, que é a licença arqueológica. O IPHAN tem colocado, pelo menos o empreendimento eólico, como um empreendimento de alto risco arqueológico. Então, quando existem aquelas escavações para fazer as fundações das torres eólicas, isso para a obra de implementação eólica, não é? Então, isso é uma barreira. A falta de cultura de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa, a gente não tem aqui centros de inovação, centros de pesquisa que trabalhem, por exemplo, a adaptação das máquinas da Europa, né, das turbinas, do gearbox, para a realidade de eventos nacional, não é? A gente também, do ponto de vista institucional, tem muita questão da falta de instituições governamentais, mecanismos governamentais que dê apoio a esses projetos. Por exemplo, depende muito do Estado, mas falta ainda uma estrutura dos departamentos de energia, de licenciamento ambiental, com pessoas ali para dar vazão ao grande número de processos que acontecem num período pré-leilão, não é? Falta cooperação governamental entre órgãos federais, entre órgãos estaduais, isso a nível nacional. Quando sai uma nova diretriz, por exemplo, da ANEEL, ou do Ministério do Meio Ambiente sobre a nova legislação ambiental aplicada a empreendimentos de energia, muitas vezes isso não é comunicado até ao Estado de forma efetiva, para repassar aos empreendedores, aos desenvolvedores, aos investidores, e muitas vezes você acaba deparando com a mudança da legislação no meio de uma obra, aí chega lá um fiscal, vai querer ali impedir a obra, mas você vai dizer, não, eu estou seguindo a norma, mas o cara vai dizer, não, tem uma nova norma, entendeu? E existe aí, por exemplo, nem todos os estados desenvolveram uma secretaria de energia específica para dar apoio a todas as demandas dos desenvolvedores, isso a nível geral, não é? E aí, vamos para as barreiras técnicas, né? Há o problema da capacitação da rede, da capacidade da rede, isso é claro. Chegou uma época que a ONS aí, de Recife, emitiu um parecer dizendo, olha, nesse leilão aqui, isso foi em 2017, nesse leilão, as empresas que tiverem projetos no Rio Grande do Norte e Ceará não vão poder concorrer porque a rede de transmissão não dá vazão.
não tem condições de escoar a produção, né? Isso foi um problema até no início. Antigamente teve uma edição do Fantástico, que não me falha a memória, que evidenciou no início do Proinfa parques eólicos prontos para conectar na rede, contratados, a gente pagando, porque quem paga tudo isso somos nós, contribuintes, pagando a energia e sem isso está conectado. Foi até um escândalo na época, não sei se o professor Emanuel se lembra disso. Então, essa barreira... Com certeza. Então, essa questão de transmissão, a gente é um problema que ainda existe, certo? Os novos leilões de mercado regulado só foram autorizados ao mesmo tempo que os leilões de rede foram publicitados também, contratados, para não haver ali uma sincronia, não é? Enfim, aí quando trabalhamos com... falta muita gente capacitada para trabalhar na indústria, é outra barreira técnica aqui, que eu destaquei na parte técnica. Falta bons engenheiros de energia, falta bons engenheiros de eletricistas, falta de tudo. Falta de tudo. Ainda é muito incipiente a disponibilidade de bons profissionais na área. Não é por isso que eu digo, poxa, hoje eu faria... Qual curso que você faria, Jamil? Ou faria produção, ou faria engenharia de energia, para poder justamente suprir essa demanda por bons engenheiros, bons profissionais de gestão também, nessa área na indústria de energia, né? Falta também, é uma barreira também, falta serviço de operação e manutenção. Não existe hoje uma empresa no Brasil, não existia até 2017, quando eu fiz a minha pesquisa, uma empresa que trabalhasse com full OEM de parques fotovoltaicos, por exemplo. Falta, né? Existia também, do ponto de vista técnico, uma barreira que era a qualidade insuficiente das turbinas e pás, não é? As turbinas pegavam fogo, algumas delas, paravam. Então, os empreendedores eólicos tinham problemas sérios com máquinas paradas, não é? Com máquinas paradas. Até hoje, eu acho que vocês veem ali para quem vem de Recife, vindo para cá, para Natal, minha cidade querida, ali em Mataraca, ali em João Pessoa, tem uma turbina eólica parada. Ali foi o quê? Ali foi turma, se não me engano, se não me falha a memória, foi uma fabricante chinesa que veio para o Brasil, a Sinovel, e aí eles implementaram as turbinas eólicas ali, um projeto piloto, deu problema na gestão da própria empresa no Brasil, de vendas, de contrato. Eles pegaram e fez, a gente não tem demanda aqui de vender turbina, vamos desmantelar nossa operação no Brasil, e ficou lá a turbina parada lá. Eu não sei se vocês prestaram atenção, a turma gosta muito em Pipa, quando vem de Recife em direção ao Natal, vocês vê lá essa turbina do lado esquerdo da pista da 101, não é? E aí tem as barreiras sociais, não é? As comunidades sociais, elas enxergam, muitas delas, os projetos eólicos como uma barreira, né? Como uma barreira de impacto ambiental, de impacto sonoro, né? Que realmente existe isso. É tanto que os licenciamentos ambientais é muito feito de forma participativa, né? Para saber se eles têm lá algum problema. O que é que as grandes empresas fazem? Elas dão muita contrapartida às comunidades, não é? Projetos sociais, enfim, para poder mitigar essa oposição da comunidade. E existe também uma inveja, sabe, professor? Porque a energia eólica e a fotovoltaica, ela traz o desenvolvimento na parte da construção. Movimenta ali o mercado local, né? A pousada de Dona Joana, o restaurante de Dona Joaquina. Mas depois que a obra acaba, só quem fica ganhando dinheiro é o dono da terra, que tem lá o espaço cedido, alocado a uma grande desenvolvedora para botar sua turbina eólica. Então tem muito aquela inveja, né? E depois o pessoal das comunidades enxerga muito assim: o que é que eu posso ganhar em troca da empresa que está vindo aqui instalar essas torres? Então há casos aí de resistência social, que houve impedimento de caminhão de não passar com as torres, o pessoal botar pneu na estrada, enfim. Mas esse problema social é muito pontual de alguns estados. Há estados que têm ali uma interseção do governo que faz uma mobilização melhor, há estados que não. Mas que existe. E é grande essa resistência social. Essa resistência social é uma barreira que você vê muito na nuclear, por exemplo, na Europa. Portugal e Espanha, há movimentos grandíssimos para eles poderem desativar as usinas nucleares. Então, o pessoal faz campanha, protesta,
Então, isso é uma barreira social que interfere nos empreendimentos de energia, né? E aí outras barreiras, né? Como eu já disse, com a limitação do sistema, falta linhas de sistema também, aqui em Power Infrastructure, né? A transmissão precisa de muita rede de transmissão, né? Precisa de muita estrada boa também, principalmente para eólica, para solar nem tanto, porque a solar você consegue transportar as placas fotovoltaicas em pequenas partes, mas para eólica existe a questão das estradas, o pessoal muitas vezes tem que abrir estrada, reforçar a ponte, porque é uma carga pesada. O problema de comunicação é muito peculiar ao setor da indústria, né? Porque a indústria de energia, porque para os empreendimentos de energia estarem conectados, eles estarem na rede operando, eles precisam avisar em tempo real a transmissão para a ONS, e isso precisa de uma conexão de internet. Nem sempre tem banda larga ali por perto dos sítios eólicos, e aí o pessoal às vezes usa muito a internet Iridium, né, por satélite, que é um custo a mais ao projeto, não é? E aí a outra questão também, que é essa é a maior, lá na frente eu vou falar, que é a incerteza a nível Brasil, das políticas governamentais de incentivo à contratação desses empreendimentos, principalmente no mercado regulado, mas no livre também existe, para mini geração também existe, eu vou discutir lá na frente, que em 2017 não se tinha um plano de leilões definido para sinalizar para o investidor, para dizer assim, ó, venha, que vai ter leilão para vocês fazerem empreendimentos aqui. Então, houve aí uma incerteza a partir dos leilões, é outra barreira. Não só para a eólica, mas também para a solar e para todas as fontes de energia, todos os empreendimentos de energia no nível Brasil, né? E aí também teve uma barreira ambiental, que é a competição por terra. Como é que é essa competição por terra? Porque muitos dos empreendimentos eólicos, né, do início, ficavam ali no litoral. Então, havia muito uma especulação imobiliária, uma disputa com players turísticos, empresas, hoteleiras e por aí vai, né, que competia pelas terras. Quer dizer, não, aqui eu vou fazer um hotel, aqui, entendeu? E havia uma valorização imobiliária muito grande. Quando o dono da terra verificava que tinha o interesse de uma eólica, ele botava o preço lá para cima da terra. Não, você só vai instalar uma torre aqui se me der 10 mil reais por torre por mês de aluguel. Hoje, normalmente, o pessoal paga no sertão 3 mil reais por cada torre, 2 mil reais por cada torre, depende muito de cada negócio, mas não mais de 3 mil. Mas aí houve uma migração dos projetos do litoral para o sertão, muito incentivado pela tecnologia das torres mais altas, não é? Pela questão das turbinas melhores adaptadas às condições climáticas do sertão. Então, esses projetos estão migrando para o sertão, né? Mas que existe ainda a competição por terras ali no litoral, existe, e é uma barreira aos projetos de eólica, de solar também. E aí eu coloquei, e para solar fotovoltaica? O que é que a gente pode externalizar dessas barreiras, né? A indústria solar fotovoltaica também ela é muito embrionária, a cadeia de suprimento aqui para o mercado, ela é mais nova do que a eólica, ou seja, tem dificuldades nesse processo. Poucos players, fábricas estão fazendo placas fotovoltaicas no Brasil, e fica ali mais na região sudeste, ali, no sul, né? O Brasil, é bom sempre destacar a WEG, eu gosto muito de falar do caso da WEG, que é uma empresa gaúcha, se não me engano, né, professor? Isso. Né? Tem a WEG que está fazendo turbinas, está fazendo painéis fotovoltaicos, inversores, né? Eu acredito também que, pelo fato de ser essa tecnologia ser importada, existe uma resistência de quem contrata os projetos de ter essa tecnologia. Do mesmo jeito, existe também a falta de mapas detalhados sobre o potencial solar, não é? Da irradiação solar. É sempre bom destacar. Quando a gente fala de energia solar, a gente fala de irradiação e não de radiação. Tá? Depois, essas barreiras econômico-financeiras são para todos os tipos de projeto de energia. Né? Depois, essas barreiras institucionais também, principalmente essa primeira aqui, é para todos os tipos de projetos, um ambiente econômico instável. Né? A questão ambiental, de regulação fundiária, de licenciamento arqueológico, de falta de cultura em pesquisa e desenvolvimento, também para todos os projetos de energia. Talvez aqui no licenciamento ambiental,
A fotovoltaica, por ter ali um dano menor na parte somente de fundação, são estruturas metálicas, não precisa muita de escavação, talvez isso facilite muito o licenciamento ambiental, né? Por ser uma tecnologia nova, mas o licenciamento ambiental, por exemplo, para hidrelétricas e PCHs, como é algo já corriqueiro, de longa data, está bem evoluído, não é uma barreira, mas para solar também acredito que não seja, não é? Do ponto de vista técnico, questão do sistema cheio, né, do sistema, da capacidade do sistema de transmissão, é para todas as fontes de energia, isso é um problema do SIM, do Sistema Interligado Nacional, que já melhorou muito, pela uma boa gestão da ONS, que inclusive, eu gosto de ressaltar, tem aí um branch da ONS em Recife, não é? A questão de OIM, para tecnologias mais novas, falta esse serviço, para tecnologias já estabelecidas como a hidrelétrica, isso existe em abundância, não é? A qualidade, quando você fala aqui da tecnologia de geração de energia, para a hidrelétrica, isso não é barreira, porque já existe. Para a eólica, já melhorou bastante, não precisa melhorar mais. Para a fotovoltaica, eu preciso investigar mais, mas acredito que essas novas painéis fotovoltaicos que estão vindo, eles já conseguem absorver bem a nossa forte radiação solar, nossa intensa radiação solar do Nordeste. Do ponto de vista de barreiras sociais, eu acredito que isso é para todas as fontes de energia, né? Se comunidade não for amiga do desenvolvedor, ela vai impedir, né? Principalmente na hidrelétrica, as comunidades estão muito em cima das hidrelétricas, dos reservatórios, entendeu? Da fotovoltaica, eu acredito também, porque ali o espaço ali tem que ser imobilizado, você não pode ter nenhuma atividade, diferentemente da eólica. A eólica você ainda pode criar um gado, um cavalo, um cachorro ali embaixo da torre, mas a fotovoltaica não, o ambiente tem que ficar totalmente imobilizado, reservado, não pode menino lá passar por cerca, pode correr risco de ser, enfim, tem toda essa questão. De infraestrutura, as barreiras, quando eu falo de transmissão, é universal, por isso que é muita geração distribuída, é muito boa, porque ela aproveita muito da geração local, modular, que aproveita muito já da nossa existente rede de transmissão de baixa tensão, mas os grandes projetos requerem muito de larga, de transmissões, de redes de acima de 500 kVA, que são redes caras de se construir, não é barato, é difícil construir essa rede, viu, professor Emanuel? Do ponto de vista ambiental, recentemente eu vi aí uma reportagem do Fantástico, de uma obra lá da Enel ou Eneva, no Paraná, de uma rede lá que ia passar lá por dentro de uma área de proteção, de uma reserva. Então, existe essa questão de transmissão, que é difícil expandir isso, porque é caro e tem as questões ambientais, não é? Apesar de que existe uma lei que diz que a transmissão é obra de bem público, de bem, alguma coisa assim, né, professor? Isso. Mas, assim, existe muito aí uma vista grossa dos órgãos ambientais sobre essa questão da transmissão, que não deve ser deixado, né? As estradas é para todas, né? Se bem que muitas das tecnologias chegam por portos, a solar fotovoltaica você consegue transportar melhor, porque você consegue fragmentar ali a logística, mas a eólica é dificílima, né? Sobre as questões dos leilões, é para todas as fontes, o leilão, quando é lançado, é para todas as fontes, então é uma barreira para todas as fontes de energia, né? E essa questão de competição por terra é mais para eólica e solar, que ali tem potencialidades no litoral, não é? Mas para as demais, eu acredito que nem tanto. Não é? Então, a gente tem muita área boa para se fazer projetos de energia aqui no Brasil. Né? Então, assim, as principais barreiras, eu vou adiantando aqui que o tempo está correndo rápido, as principais barreiras é a transmissão, é a questão da capacidade dessa transmissão, dessa retransmissão que já está cheia, né? Já está, digamos assim, sem capacidade de transmissão, já está engasgada, digamos assim. A falta do acesso ao capital, né? De forma competitiva também dificulta, não é? Esses projetos virem à tona, muitos desses projetos vêm com dinheiro do BNDES, do Banco do Nordeste, os que vêm de capital próprio, vêm de uma italiana como a Enel, que tem muito dinheiro em caixa, aí eles conseguem ter uma competitividade por conta disso, por terem o dinheiro para fazer os projetos. Mas você veja só, eu me lembro que na época que eu fiz a minha tese, 2018, estudei e tal, o custo do megawatt-hora era
não, da capacidade instalada. Cada megawatt instalado era em torno de 3 bilhões de reais, de $1 milhão. Hoje, quanto é que está o dólar? Então, esse valor aí cresceu muito, né? Esse capex desses empreendimentos ampliou muito, muito para essa questão de não existir uma cadeia nacional, que a gente consegue comprar nacional, não é? E muito pela essa variação do dólar, não é? A questão dos leilões também é um problema muito grande, que não adianta você ter transmissão, não adianta você ter capacidade de instalar, não adianta você ter transmissão, não adianta você ter dinheiro, se você não tem leilão para contratar, não é? E aí os outros problemas vêm em termos menores, mas não insignificantes para o desenvolvimento da energia renovável no Brasil, não é? Para solar também, muitas das barreiras eu já lá expliquei no último slide, que são semelhantes, né? E aí, as que mais interferem na difusão da energia eólica, e eu posso também dizer de solar, que essas são, e das demais energias, né? É a questão da infraestrutura de transmissão, que é fraca, precisa melhorar muito. O acesso inadequado ao capital, associado ao alto custo de capital. Esse problema hoje não é só para o setor da energia, é para todos os setores, desde os MEIs, todos os setores, porque você vai aos bancos pedir capital, pelo fato da pandemia, da incerteza econômica, os bancos estão com juros altos, não é? Selic lá embaixo, mesmo assim os juros altos, eu nunca entendo esses bancos, como é que funciona aqui no Brasil, eles são mesmo predatórios, nunca foram amigos do empreendedor brasileiro, a verdade é essa. E existe a questão do ambiente macroeconômico instável, que foi ratificado pela economia, não é? A crise já vinha, a pandemia veio agora e acabou que aumentando essa incerteza do mercado, não é? E aí leva o quê? Leva a leilões incertos, né? Se não há demanda por energia, não há contratação de projetos, não há leilões, né? E aí, o que a gente precisa para o setor crescer de forma sustentável, o setor da energia, renováveis? É a construção de novas transmissões, de linhas de transmissões e o reforço das existentes, mais canais de financiamento para fazer que o desenvolvedor consiga tirar os seus projetos do papel, né? E um ambiente macroeconômico estável e com leilões no mercado. Eu estou falando só do mercado regulado, né? Mas também com novas formas do mercado livre de você comercializar essa energia, não é? E aí, aqui tem uma parte de como é que os desenvolvedores de projetos superam essas barreiras, que não vai dar tempo de eu falar, tá bom? Mas depois, quem quiser estar lendo os artigos, você vai ver que eu vou dizendo como é que o desenvolvedor eólico ele consegue superar cada dessas barreiras já na fase de projetos, porque eu tive uma preocupação na minha tese, não ficar só no mercado, mas ficar na parte prática, não é, de como eles conseguem realmente mitigar essas barreiras a nível interno de empresa, não é? Então, você vai ver aqui que para o acesso inadequado de capital, eles usam muito captar recursos financeiros propriamente na empresa, o financiamento interno, ou fazendo financiamento pontos com os bancos privados, ou fazendo financiamento com fundos de investimento. Então, tem muitas empresas que eu até conheço aí de Recife, como a Brenan Energia, que não vai mais no banco público, ele vai com fundos de investimento, Estados Unidos, e consegue dinheiro para fazer seus projetos de energia. Então, há vários aí overcoming efforts, ações de superação de barreiras que eu elenquei, que está lá num artigo meu, que foi publicado na Energy Policy. Se vocês quiserem se debruçar mais sobre isso, eu recomendo a leitura. Né? E aqui são as outras ações de superação, né, que a gente poderia destacar, mas aí a gente não tem muito tempo para isso. Mas eu quero até ressaltar que essa apresentação, ela tá, eu coloquei no meu Drive, vocês podem baixar ela, né? O link está no chat aí, eu peço até para a Vanessa reforçar esse link, mas no final também no final dessa apresentação tem lá o link, para se vocês quiserem também baixar ela e depois dar uma estudada, está à disposição. Né? Então, toda essa questão de barreiras, professor Manuel, eu fiz aí uma série de recomendações de políticas públicas, não é? Que é expandir o programa de aceleração de crescimento do PAC para investir em transmissão, em vias, né? Para poder, por exemplo, implementar uma legislação específica que facilite o fundo competitivo, o funding, né? O financiamento competitivo para os projetos de energia, porque existe aqui uma
temos poucos bancos, na verdade é essa. Existe aí, digamos assim, um arrumadinho, um acordo aqui, que a gente é um país enorme com pouco, a gente só tem Itaú, poucos bancos, né? Para abrir mais o nosso mercado financeiro para bancos do exterior, para o pessoal vir investir nisso, não é? A gente precisa também desvincular o crescimento de projetos de energia com o nível de crescimento econômico, que é esse terceiro aqui, porque muitos dos leilões é feito baseado somente, se a gente tiver crescimento econômico, a gente só vai investir em novas fontes, em novos projetos, só se a gente tiver crescimento econômico, crescimento de demanda. Mas o pessoal não percebe, o pessoal da política energética, que vale salientar que esse pessoal aí que está agora é muito atrapalhado e tem muito pouco de energia. Esse pessoal não percebe que a gente ainda tem aí as termos. Então a gente pode desativar essas termos e começar a substituir por eólica, por solar, por biomassa, entendeu? Então a gente pode continuar investindo na energia renovável, mesmo que a demanda não cresça, porque a gente ainda tem muito espaço de substituição na matriz energética. E eu vou dar aqui um exemplo do ponto de vista competitivo, que o Adão Muniz, que foi o primeiro presidente da Beólica, falou para mim, olha, Jamil, em 2017, na sede da Energo, em Fortaleza, ele fez, Jamil, se a gente desligar essas termos hoje e continuar pagando o contrato delas, mínimo, que elas têm lá um contrato mínimo, né, de stand-by, e a gente colocar as eólicas para gerar, e a diferença de preço, você ainda consegue ter lucro. Ou seja, você consegue ter uma eólica com uma fotovoltaica gerando, entendeu? E se você somar mais apenas esse custo aí de manutenção dessas termos desligadas, ainda fica mais barato do que a termo ligada. Você está entendendo, professor? Perfeito. Então, existe. Quem faz política energética tem que atentar para isso. Agora, o problema é que lá eles não põem gestores, não põem especialistas, né, nos ministérios, a gente acaba que refém desse jogo político, né? E aí, por exemplo, a questão 4, a gente precisa de uma legislação federal que simplifique e padronize os processos de regulação fundiária, regulação ambiental, regulação arqueológica, para deixar de o povo pensar que a energia renovável é inimigo da natureza, né? A gente tem que parar de pensar isso. Claro que ela consegue ali, de repente ela pode degradar num certo momento, mas a gente faz ações de recuperação, ações de mitigação, e tudo isso tem que ser de uma forma padronizada, uma legislação padronizada, clara, né? Nítida, cristalina, sem dúvidas, né? Porque hoje o empreendedor, ele chega e faz, não, eu vou ter que fazer um projeto de licenciamento ambiental mais completo possível, tentando aqui imaginar problemas ambientais maiores possíveis para eu poder conseguir ter uma aprovação do órgão ambiental. O órgão ambiental ele também tem que ser desburocratizado, né? Ele tem que ser, claro, amigo do ambiente, ele tem que ser defensor do ambiente, mas ele também não pode criar dificuldades para vender facilidades, que é o que a burocracia nos impõe, que gera muito disso a corrupção, né? Ela não pode ser um órgão criador de dificuldades para vender facilidades, né? E aí esse quinto aqui, recomendação de políticas públicas, é criar um canal específico de instituição operacional entre todos os stakeholders do setor da energia, não é? Estabelecer um pacote de benefícios como isenções de impostos, isenções de taxa de juros, não é? Mas agora tem que chegar para o empreendedor e falar, olha, quando a sua fonte de energia estiver competitiva e madura, a gente vai tirar o apoio aqui governamental. Porque isso já acontece no nível Europa. Ou seja, a tecnologia teve uma maturidade competitiva, aí o governo fala, tá, você não precisa mais do feed-in tariff, da tarifa subsidiada. Você não precisa mais de crédito competitivo, sua tecnologia está amadurecida, né? Então, só que esse povo aí, esse pessoal, esses empresários também reclamam muito do mercado liberalizado, mas quando é para o governo ajudar, eles adoram, né? Mas aí, claro, quando é para criticar, pedir liberalismo, aquela coisa só, é o que eu gosto de dizer, não quero entrar na discussão política aqui, pelo amor de Deus, mas a gente precisa de um Estado que funcione das duas formas, que apoie, mas que depois retire. E a gente precisa do empresário, do desenvolvedor de projetos, também consciente disso, que o Estado tem que atuar como um agente facilitador da mitigação de risco do investimento, quando a tecnologia é incipiente, é de alto risco, mas que depois ela precisa sair do cenário.
Porque, no final das contas, quem paga a conta da energia somos nós. Somos nós, a sociedade, o grande penalizado de políticas que beneficiam demais, não é? E que isentam demais o empresário, não é? E depois aqui, o ponto 7 é expandir os programas técnicos de treinamento. É preciso treinar mais gente para o IEM, é preciso treinar mais gente para trabalhar com programas de monitoramento de potencial solar, fotovoltaico, biomassa, por aí vai. Criar parques tecnológicos. Aqui no Rio Grande do Norte tinha um previsto, junto com a Vestas, eu acho, até hoje está no papel ainda, né? Parece que os políticos têm medo que a sociedade aprenda, que a sociedade fique crítica, eu não sei o que é que esse pessoal pensa, mas a gente precisa de mais conhecimento, a gente precisa de mais engenheiros, a gente precisa mais de técnicos, não é? E aí a última recomendação política é criar um programa federal que atualize, no caso da eólica, os mapas os atlas eólicos, o potencial de vento, mas não obstante para as outras demais fontes de energia, porque não tem um mapeamento de potencial de biomassa, de solar fotovoltaica detalhado, né? Publicitado isso em uma base de open data, né? Para todo tipo de investidores, né? De todo mundo, para trazer esse pessoal para cá. Porque hoje a gente vive um movimento inverso, o investidor está indo embora, né? Isso é ruim para a gente, porque não gera emprego, não gera renda, não é? E esse pessoal, quando vir também, eles ficarem conscientes que o lucro, os dividendos que eles tiverem aqui, é para reinvestir aqui. Não é para estar com fuga de capitais, não. Então tem que ter toda aí uma questão política, né? Que esse atual governo está deixando de falhar, está falhando bastante. Por exemplo, hoje o atual governo ele isenta imposto do álcool americano. Isso existe, professor. Existe, né? Porque muito. Aí o produtor de biomassa aqui fala, pronto, eu vou fazer algo para quê? Se o pessoal vai comprar o álcool americano mais barato. Então, é sempre bom falar essas questões de mercado, de política de energia, para a gente criar alunos críticos também, viu, professor? Prontos para poder estar discutindo, não é? Respeitando sempre a diferença, sempre tolerantes. Aqui não é, a gente não deve criar ninguém intolerante, né? Seja qualquer tipo de tecnologia. Eu gosto muito da eólica, mas eu gosto da nuclear num ponto ali de produtividade, mas já sou contra os efeitos ambientais. Então, assim, a gente criar uma massa crítica que seja tolerante e discuta tudo aquilo ao nosso redor de forma consciente, trazendo sempre o prós e contra, né, professor? E aí, eu vou agora falar do cenário pós-pandemia. Eu já adiantei muito aqui dessa nossa política maluca, né? Mas já adiantei muito aqui. Se o professor quiser fazer algum complemento para eu respirar um pouco, que eu falo muito rápido, fica à vontade, viu? Não, eu só quero reforçar esse ponto do contraditório, né? Eu acho que essa discussão ela é muito importante. Sempre quando a gente coloca em discussão alguma fonte de energia, né? A gente sempre tenta discutir nos aspectos positivos e negativos, como eu falei no início da abordagem, né? Porque assim todas as tecnologias que nós temos. Então, a formação desses recursos humanos com essa capacidade crítica do ponto de vista da tecnologia e também, muito importante, Jamil, do ponto de vista do desenvolvimento de políticas públicas, né? Que beneficiem o país, eu acho que é muito importante e relevante, né? Perfeito. Vamos voltar aqui na minha apresentação. Mas pode tomar uma água aí, não tem problema não, cara. Não, hidratada também. É muita coisa para falar, eu não quero aqui estourar o tempo, mas está bem legal aqui a dinâmica. Eu estou aqui, como eu sou muito imperativo, bebo água, como um biscoitinho, o café a menina levou daqui, que eu estou aqui na varanda de casa, mas eu não vou chamar ela não, mas o café eu também tomo um cafezinho, é sempre bom. Mas vamos lá. Quais foram as barreiras, pessoal, que se acentuaram-se na pandemia? Não é? Por exemplo, essa daqui, essa é F4, acesso inadequado. Essa questão aqui, professor, é até um tema de pós-doutorado, um tema de mestrado, um tema de doutorado, que eu queria até pleitear isso, porque isso aqui é mais hipóteses que eu já tenho aqui já validadas pelo meu conhecimento, mas que ainda carece de pesquisa para a gente estar discorrendo isso melhor, não é? Mas
Quais foram as barreiras que se acentuaram na pandemia? A questão do acesso ao capital. Hoje é difícil conseguir dinheiro até para comprar um picolé, até para a pessoa, para o pobre comprar uma cesta básica com esse auxílio emergencial que demora, é difícil, ou seja, é difícil arranjar dinheiro para todo mundo. E para o empreendedor que precisa de milhões para fazer um projeto competitivo, né? Os bancos baixam a Selic, beleza, o Banco Central baixou a Selic, e os juros do crédito? Não baixou, não é? Então, é uma barreira que se acentuou na pandemia. Outra questão, o ambiente macroeconômico instável. A gente não está gerando riqueza, não está arrecadando imposto, não está investindo em infraestrutura, está tudo estagnado. É outra barreira, né? Que acentuou-se. A questão dos leilões. Eu nem pesquisei qual foi o outro leilão que teve de mercado cativo, mercado regulado. Mas eu me lembro que em 2017, já fruto da crise, na minha pesquisa, não teve nenhum leilão. Os investidores já estavam pé da vida. Pô, vocês dizem que vão ter leilão, não tem, cancela, vai, eu não vou investir mais nesse país, não. Inclusive, o pessoal da cadeia de suprimentos já estava ameaçando até desmantelar as fábricas. O pessoal da Siemens, da Vestas, a gente vai deixar o país, que a gente não consegue vender nada aqui. Eles estavam até ameaçando isso, não é? Jamil, Diego, se Diego estiver por aí, que é o monitor da disciplina, nós tivemos aqui algumas que estavam em swap, que até saíram do swap aqui. Pois nessa parte de... Né? Pois é, a capacidade ociosa. Então, o cara está aqui, ele quer vender. Aí, antes a gente vivia uma crise interna, agora é mundial. Ele nem pode produzir aqui para exportar. Ou seja, eu estou rindo aqui de nervoso, porque o setor que passou anos para se estruturar, da cadeia de suprimento eólica, agora está com essa pandemia, não é? O governo não está sinalizando nada, se vai contratar, até para poder, por exemplo, ela pode contratar, mesmo não havendo demanda, ela pode contratar justamente para diminuir a dependência das termos. Mas o pessoal lá que está lá à frente do Ministério da Energia, eles pensam assim? Aí o lobby, como é que está? O pessoal das termas, enfim. Né? Então, há esse problema do ambiente, do leilão, da falta de leilões, da falta de um mercado livre muito preso. Né? Você está vendo aí, por exemplo, se eu quiser gerar energia para vender, eu não posso vender, só posso vender no meu estado, porque tem uma lei que limita. Depois eu tenho que pagar um imposto X. Estava até querendo pagar, sobretaxar a energia fotovoltaica. Aí houve lá o Rodrigo Calcaia da Associação da B Solar, já estava fazendo lá uma pressão com o governo e tal, então isso não pode, porque senão ninguém vai querer investir em solar fotovoltaica no Brasil. Então, há toda essa questão aí de leilões no cativo e no livre também, né? Que até lá na frente eu vou falar como é que acontece esse livre aí, né? A questão da concorrência com as concessionárias e por aí vai. Mas o problema também, o custo de capital que é alto, esse F5 aqui, né? Por exemplo, hoje a gente tá difícil, os juros altíssimos. Como é que o pessoal vai? Não há leilão, não há nada, enfim, a gente tá aqui, não sei como é que a gente vai sair dessa. Mas a gente tem que ser positivista, viu, pessoal? Tem que ser otimista. Agora, toda parte de um planejamento energético eficiente, não é? De um planejamento energético técnico, né? Que pense numa recuperação econômica a médio e longo prazo. E que já possa agir no curto prazo, fazendo a substituição dessas termas. Essas termas tem que ir pro saco. Tem que ir lá vir o pessoal tocar uma bomba, explodir tudo, entendeu, professor? E começar a fazer eólica, solar, biomassa. A gente não precisa mais de terra. Jamil, mas a solar é muito intermitente. A eólica é muito intermitente. Professor, a gente já tem uma tecnologia, apesar de não ter as smart grids, que isso auxilia bastante na previsibilidade da demanda. Mas a gente já consegue, a gente tem ventos tão comportados aqui no Brasil, bons, que eu digo assim, consistentes, né? Do mesmo jeito de irradiação solar, que a gente consegue ter uma alta previsibilidade de geração intermitente solar e eólica. Né? E muito do pessoal lá de Portugal que eu vim lá, eu tenho um professor meu, que foi meu primeiro orientador, o professor Persas Lopes, porque ele é sumidade na área, na parte de gestão de geração de fontes intermitentes de energia renovável e inserção disso na rede. Hoje a ONS tem um know-how todo de Portugal, lá do pessoal da minha faculdade, dos outros países da Europa, de como é que você consegue gerir bem a rede e ter uma integração das renováveis em alto nível. Muitas vezes você já consegue ter grande parte da demanda ali de um dia ou de um mês
80%, 90%, gerado só pelas intermitentes renováveis. Você, em Portugal, você tem épocas do ano que 100% é isso que eu quero dizer, ou seja, você consegue hoje ter uma previsibilidade boa das renováveis, muito pelo desenvolvimento de pesquisa, ciência e inovação na área de integração dessa energia na rede, né? E aí, quais são outras coisas que se acentuaram na pandemia? A falta de cooperação governamental, que não existe, né? Não é que eu seja um crítico do governo, eu sou crítico também dos outros governos, já venho criticando a nossa política de energia desde o momento que eu comecei a estudá-la, comecei a entendê-la. Então, há erros sucessivos em planejamento energético desde a FHC, com os leilões, não é? E depois a gente tem com as políticas também de incentivo, né, que os governos de Lula e Dilma fez, que de certa forma foram equivocadas. A gente teve ali um incentivo muitas vezes desmedido. No início contratava-se eólica pagando 400 e poucos reais, contratos de 30 anos. Então, questiono, será que precisava desse incentivo todo para poder trazer essa energia para cá, uma energia que já, de certa forma, já era madura na Europa, não é? Então, a gente está pagando essa conta, né? Então, são questões governamentais que é preciso, que já desde longo prazo vem com falhas. Agora, muito me assusta, porque a gente tem pessoas capazes na COP, lá no planejamento energético, a gente tem muita gente boa na Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com planejamento energético, a gente tem muita gente boa na EPE, na ONS. Então, cadê esse povo tomando a frente das nossas instituições de governo voltado para a energia, não é? E aí, por exemplo, a questão da indústria eólica, que é outra coisa que acentuou nessa pandemia, por falta de demanda, da indústria energética como um todo, com exceção da WEG, que eu acho que a WEG está pegando muito esse mercado de microgeração, micro e mini, vendendo bem e se mantendo bem nessa época de crise. Porque tem muita gente instalando painel fotovoltaico, torres eólicas médias, fazendo uma micro, mini geração nas suas fazendas e por aí vai. Né? E aí o que muito me preocupa é essa indústria, essa cadeia de suprimento, de ser desmanteladas, porque não há demanda. Né? E aí não há demanda de energia. E aí todo o esforço de uma cadeia está se vendo pelo lixo, né? Porque demorou trazer esse povo para cá. Né? Esse povo veio muito, essa Siemens, essa Vestas, veio muito porque o governo chegou e sinalizou para eles, olha, a gente vai ter contratos, vai ter leilões todo ano, numa periodicidade e tal, então a gente vai ter demanda aqui para vocês venderem turbinas e toda a tecnologia para os desenvolvedores aqui do Nordeste, do Sul, entendeu? E agora sem demanda, sem projeto, sem leilão, isso está indo para onde? Essa cadeia, né? Isso muito me preocupa, muito acentuou-se, né? Aí empregos vão pelo ralo também, não é? E aí depois, como empregos vai pelo ralo, a indústria parada, falta pessoas capacitadas, né? E aí o que eu digo muito ao jovem de hoje, eu sou jovem também, eu passei, até outro dia eu estava desempregado, né? Se capacitem, né? A falta, existem de profissionais qualificados na área, essa crise vai passar mais cedo ou mais tarde e a gente vai estar nessas empresas. Não é? Eu ainda luto para fazer parte de uma grande empresa da área de energia, ainda estou participando de alguns processos seletivos, mas você vê que a contratação parou, diminuiu. Né? Então, a falta de mão de obra qualificada que já existia vai se acentuar na pandemia, mas isso vai passar. Né? Fé em Deus que passa. E aí essas barreiras, ao longo do tempo, elas vão diminuindo, mitigando, e até que elas demorem. Agora, que vai, se tem um baque muito forte no setor, vai sentir. Né? E talvez a aposta para isso seja o Mercado Livre, professor. Porque o Mercado Livre tem muita expansão aí, muita coisa para trabalhar nele, né? E pode também puxar essa demanda, incentivar essa demanda por novos projetos de energia. E aí, o futuro das eólicas solares e outras biomassas, de outras fontes, como a biomassa, se o professor quiser depois falar da biomassa, no caso da eólica e da solar, o futuro é brilhante. O brasileiro, o nordestino, a gente é um persistente, sabe, professor? A gente sempre é muito positivista. E aí, o que é que se discute muito hoje na eólica? Se discute muito offshore, eólica em alto mar, não é? Mas aí eu já sou um pouco pé atrás, porque assim, a onshore a gente ainda tem muita terra, muita área boa para explorar.
a tecnologia está madura, não é? Já existe uma regulamentação clara, já existe uma cadeia de suprimento, não é? O valor do megawatt é competitivíssimo, já se produz em eólica mais barato do que hidro, entendeu? Aí o povo quer agora botar no offshore. Tá bom, o offshore é bom, legal, beleza. Tem lá um fator capacidade, deve aumentar o fator capacidade, a rajada de ventos é maior, entendeu? Mas aí há problemas ambientais, vamos aqui discutir uma, de quem é o mar, não é? Existe uma regulamentação para se explorar o mar? Falta isso. Estava outro dia conversando com o pessoal que é parceiro na área de inovação, que é uma empresa que trabalha licenciamento ambiental para eólicas aqui, em Natal, que estavam até com a participação na offshore, junto com a pessoa da Petrobras, que está fazendo estudo piloto. Havia muito essa discussão. Beleza, a gente tem um mar raso, propício ao offshore, né? Mas e o impacto disso? Os estudos de impacto ambiental dessa nova tecnologia, né? E depois a offshore tem um custo que é mais caro de fundação, de cabos submarinos que vai trazer essa energia até a subestação que vai ficar no litoral, e depois o impacto turístico disso, né? O ambiental, o socioeconômico. Então, eu sou muito pé no chão, como o próprio nome já diz, o onshore, né? Sou muito pé no chão. Acho que o offshore tem potencial, sim, para países que não têm tanta terra como o nosso, como você pode ver lá na Europa, na Escandinávia, por ali. Mas para cá, eu já tenho muito minhas dúvidas contra o avanço do offshore para o futuro das renováveis, né? Não só para a eólica, mas como a energia de mares e tudo mais, tudo que for utilizado em mar, não é? E aí depende muito também, sabe o que, professor? Sabe o que, pessoal que nos assiste, Vanessa? Da competitividade dessa offshore. Qual vai ser o custo do megawatt gerado? Tudo no final das contas, é tudo pelo custo, não é? Infelizmente, né? Porque eu queria que eles incluíssem muitas questões ambientais, mas ainda falta muito uma metodologia que avalie bem essas externalidades, como eu disse no início, não é? Mas essa questão aí que precisa ser discutida, né? E da questão dos condomínios solares, dos grandes empreendimentos solares, o futuro é, digamos assim, ele é mais brilhante do que a eólica. Porque a solar, do ponto de vista de competitividade, está alcançando as eólicas. Se não desmantelar a cadeia de suprimentos, se continuar investindo na cadeia de suprimento solar, porque isso só vai ser competitivo se a gente produzir isso no Brasil, ponto final. A gente não consegue estar produzindo tudo isso comprando a dólar, não dá, não tem competitividade. Agora a gente já está vendo grandes empreendimentos solares fotovoltaicos, como esse que o presidente foi inaugurar outro dia no sertão da Paraíba. Então, o futuro é esperançoso, é muito bonito de se ver, principalmente para as solares. Eu aposto muito nessa segunda fase de energia eólica, de energias renováveis no Brasil, na solar. Hoje, se fosse apostar, apostaria mais na solar do que na eólica, porque a solar é uma geração modular, mais distribuída, você consegue conectar facilmente a rede, você consegue comercializar mais facilmente no Mercado Livre. Tem a questão de escala, tem. Para você atingir uma escala de uma eólica, de uma solar atingir uma escala de uma eólica, é mais difícil. Mas você consegue aí, devido a essa modularidade, você consegue ter mais projetos pequenos que no conjunto final gere mais energia. Né? E aí tem que ver muito, o futuro depende muito desse custo nivelado de energia, né? O Level Z Cost of Energy, que vai avaliar todos os custos diretos, indiretos, externalidades, né? Então, basicamente, o mercado ele ainda prefere investir em fontes de energias mais competitivas, né? Agora, é como eu disse, a externalidade tem que ser incluída para poder dar competitividade às renováveis, não é? Isso urgentemente tem que ser visto. Agora depende muito da política. A política energética brasileira vai querer incluir as externalidades, como é que vai ser o lobby com as termos, com as grandes hidros, entendeu? É isso que a gente vive ainda num sistema energético muito dependente da política, o que é mal, né? Não só no setor da energia, mas todos os setores. É muito primeiro a política, depois dos benefícios industriais e sociais, entendeu? E aí, o que a gente está vendo, que eu estava pesquisando essa semana? As grandes empresas de petróleo já se atentaram e estão buscando a renováveis. Essa guerra de petróleo, de baixa de preço de petróleo, eles estão vendo que agora vai ter que diversificar os ovos da cesta, porque senão, né? E aí, senão vão à falência. E aí, seguindo também uma tendência de que no futuro ninguém vai mais abastecer o carro num posto de gasolina. O pessoal vai chegar e vai recarregar o carro.
né? Esses postos não vão vender mais gasolina, mais diesel, mas vai vender energia no sistema de fast charging, não é? E aí as petrolíferas estão vislumbrando essa questão também por influência política, que muitos estados europeus, americanos, o americano nem tanto, porque o americano ainda tem muito lobby das petrolíferas, mas na Europa, há convenções da União Europeia que dizem que determinam já a implementação de carros elétricos em 2050. Então, as grandes empresas estão migrando para a área de renováveis, até nesse primeiro momento, para diversificar seus investimentos e fugir muito da variação do preço do dólar, da variação do preço do petróleo, do barril do dólar, né? Do barril do petróleo, desculpa, né? E aí fazendo esse investimento. E elas estão vindo para o Brasil, porque o Brasil é um grande celeiro, né, de bons projetos de energia, né, um grande consumidor de energia renovável, e elas estão vindo para cá, não é? Agora, isso depende muito do futuro do ponto de vista de mercado. Não, deixa eu passar logo aqui para esse. Depois eu volto para esse slide sobre liberalização de mercado, né, para continuar aqui das petrolíferas, né? Eu organizei errado isso aqui. Então, assim, um caso de sucesso, quem está investindo bem aqui das petrolíferas aqui, estrangeiros, é a British, a BP, não é? Então, eles já criaram a BP Alternative Energy, estão investindo em biocombustíveis e bioeletricidade, junto com a BP Bunge Bioenergia, né? Estão investindo em eólica, estão investindo em energia solar, entendeu? Então, eles já estão. Agora sim, pessoal, o petróleo é uma fonte de energia finita, mas está longe do petróleo acabar no mundo. Ainda tem muita reserva a explorar, reserva que está em exploração, reserva que eles sabem que tem petróleo, mas não chegaram a explorar, né? Então, se alguém dizer a você, não, mas o petróleo vai acabar, vai demorar muito ainda. Mas é aquela questão, a variabilidade do preço do petróleo, a tendência de governos investirem em políticas energéticas que exigem a transição energética do petróleo para a energia renovável, está fazendo muito que essas petrolíferas investam em ER, renováveis, né? E o caso de sucesso é a BP. Se eu não me engano, a BP tem postos de gasolina mais no sul, no sudeste, né? Eu não me lembro de ter visto posto da BP aqui no nordeste, né? E aí, um caso de sucesso que eu estava escutando essa semana, que quem quiser até depois escuta esse podcast do The Wall Street Journal, tá aqui o link para vocês escutarem, tirem o url.com para escutar, eu até já botei esse encurtador de link, que é o caso da ExxonMobil, né, que é os postos Esso, né, que eles, americana, no caso a Exxon, diferente da BP, que é inglesa, né? Então a Exxon bateu o pé, não vou investir em renováveis, eu vou continuar aqui no petróleo. Então essa variação no preço do petróleo, essa guerra do petróleo anunciada, fez com que os valores da ação de uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, que teve um revenue, uma receita de 280 bilhões de dólares em 2018, a ExxonMobil hoje está quebrando, né? Baixou drasticamente os preços dos seus estoques, das suas ações, porque eles estão aí resistentes a investir em renováveis e diversificar o portfólio deles, né? E aí, voltando aqui, esse slide aqui, então a gente hoje precisa de um mercado que crie demanda para as renováveis, né? Então, como esse mercado vai criar demanda? Fazendo a liberalização do mercado. Ou seja, todos podem produzir, todos podem vender. Eu posso botar aqui uma fotovoltaica na minha casa e vender energia. Hoje eu já não posso, hoje eu só posso, segundo a legislação, autoconsumir, né? O mercado precisa ser mais liberalizado, precisa ter mais concessionárias no mercado, né? Eu posso contratar energia de outras concessionárias, não só daquela estadual, e aí eu posso preterir por uma concessionária que tem um portfólio mais de renováveis na sua lista de projetos de geração, não é? Ou seja, é preciso mais mercado livre para o pequeno, médio, grande empresário comprar direto dos desenvolvedores de projetos e menos aquele intermediador que são as concessionárias, não é? A gente pensar nessa questão do blockchain, dessas novas tecnologias, para que a gente precisa de um intermediador? Para que a gente precisa de um banco, por exemplo? Para que a gente precisa do Estado regulando, sempre bom lembrar isso, garantindo a democratização do acesso, não é? Que é o que eu falo aqui no fim, é preciso ter cuidado ao liberalizar
e privatizar o setor. É preciso ter ali o Estado regulando, garantindo que a energia chegue a todos, porque tem cantos que a energia não é viável economicamente, mas tem lá o povo que tem direito a usar energia. E ponto final. Né? Agora, toda essa liberalização do mercado ela é muito refém do lobby das concessionárias, aqueles mesmos que pagam as campanhas, patrocinam as campanhas dos nossos políticos. Então, eles fazem lá o lobby para poder o mercado não ser liberal, para o mercado não gerar concorrentes, porque a liberalização gera concorrentes. Já imaginou se todo mundo começar a criar, gerar energia fotovoltaica nos seus telhados, certo? O excedente vender e depois não precisar mais da concessionária? A concessionária que tem, a gente usa muito esse termo na área de energia, que é sunk costs, custos afundados. Eles investiram em geração de energia, em linhas de transmissão. Depois que aquilo está investido, ele está afundado, ele não consegue vender mais. Então, as concessionárias precisam reaver os seus investimentos. Elas não vão deixar nunca um mercado liberalizado no Brasil nos próximos anos. Agora, é preciso de comprometimento político. O que eu não vejo, que eu já não vejo desde a história do Brasil moderno, de 70 para cá, com a questão das energias, né? Eu não vejo nenhum comprometimento em direção da liberalização. Agora, entretanto, existe uma luz do fim do túnel para um mercado mais liberalizado, um mercado livre mais atuante? Existe. Né? A prova diz, assim, o mercado livre, com geração distribuída, todo mundo gerando e vendendo, aí você já não precisa tanto investimento na rede, você já pode usar a rede existente. Você consegue ter uma energia gerando mais próximo da demanda, da procura de energia, que isso vai diminuir os gargalos, né? Vai aumentar a seguridade no sistema, já do ponto de vista de transmissão. Agora, a luz do fim do túnel existe. Então, já há projetos disruptivos, como a Forrar, que eles estão desenvolvendo um balcão organizado de comercialização de energia, através da emissão de certificados, que todo mundo pode investir na geração, né, empreendimentos de geração, né, que pode também vender. Né? Eu aqui posso comprar um certificado e investir na geração fotovoltaica do professor Emanuel, lá na fazenda fulano de tal, lá no Pernambuco. Né? O professor Emanuel, gosta até de fazer um link, hipoteticamente ele não poderia fazer isso, porque hoje a legislação do professor é dedicação integral, mas no futuro a gente evolua nesse sistema também, o professor também possa empreender. E aí, de repente, eu posso comprar uma participação do projeto do professor Emanuel, falando isso hipoteticamente, lá no sertão da Paraíba, um projeto de biomassa que ele queira desenvolver, não é? E aí, por exemplo, uma coisa bem legal que eu captei da Chess, que eu tenho amigos que trabalham ali na Chess de Recife, que eles também vão entrar nessa parte aí de certificados, né? Que aí já começa a estimular muito o mercado livre, né? Essa questão dos IREGs, eu ainda sou muito estou estudando ainda, não entendi muito bem isso, né? Até recomendo vocês estudarem isso depois, mas é algo que a gente já está vendo, fruto dessa crise da pandemia, essa baixa, alguns agentes do mercado, alguns stakeholders se reinventarem e buscarem inovação, e a Chess está nesse caminho. A Chess é uma empresa de gabarito, de know-how mundial, e está fazendo um excelente trabalho lá, com a parte de TI, com a parte de energia, com a parte de blockchain, muito para buscar um mercado liberalizado que dê demanda a esses projetos de energias renováveis no Brasil. Né? E aí, assim, a gente espera o quê? Esse mercado liberalizado, né, que facilite muito a geração de energia renovável e a venda disso no mercado, de forma desburocratizada, né? E aí, o que a gente espera para o futuro? As baterias. As baterias que consigam armazenar essa energia intermitente, né? A última presidente, a única presidente que a gente teve no Brasil, ela fez ali uma colocação, digamos, do ponto de vista científico, um pouco rústica, né? Mas ela não estava ali tão errada quando ela disse que podia estocar vento, não. E justamente a gente consegue aqui estocar o sol, a gente consegue estocar aqui o vento, usando as baterias, que vai facilitar muito lidar com a intermitência das renováveis, não é? E aí a gente consegue, tendo a intermitência diminuída, aumentando a inserção das renováveis na rede, isso vai ajudar muito as renováveis ganhar participação na nossa matriz, né?
E aí também tem a questão da adoção e difusão do carro elétrico, que é um grande gerador de demanda. Porque imaginem comigo, a partir do momento em que não existe mais carro a combustão, que vai demorar muito, eu acredito que pelo menos no Brasil, eu não viva isso, tem gente mais otimista que diz que em 2000, até daqui a 20 anos, 30 anos, vai ser tudo carro elétrico, eu acho que não, que para os países subdesenvolvidos isso vai demorar bastante a chegar, muito pelo lobby da indústria automotiva, pela indústria petrolífera, que não deixa os nossos políticos pensarem com o bom senso deles, né? Digamos assim, de forma mais cordial com os políticos. E é isso. O carro elétrico, a partir do momento que ele é institucionalizado através de uma política energética e de mobilidade de forma geral no Brasil, ele vai gerar demanda. Porque todo mundo vai estar de noite carregando os carros na sua casa. E aí o pessoal vai usar a energia elétrica, né? E aí, usando energia elétrica, vai criar demanda por consumo de eletricidade no país. E aí, criando demanda, vai ter mais projetos sendo construídos, não é? Então, o futuro das eólicas, solares, das renováveis, do setor elétrico como um todo, depende muito da utilização das baterias para as fontes intermitentes, não é? Que não é o caso tanto da biomassa, que da biomassa você consegue ali ter uma previsibilidade boa de quanto você vai produzir naquela planta, mas é o caso da solar, da eólica, apesar do seu avanço tecnológico, né? A gente vai ter muito a partir quando a gente tiver as baterias e o carro elétrico gerando demanda, né? E aí eu gosto de destacar essa notícia porque uma investigadora, uma pesquisadora, professora lá do Porto, lá da minha faculdade da Vanessa, da FEUP, ela está desenvolvendo uma bateria que consegue combinar capacitância negativa e resistência negativa, né, na mesma célula, e aí que consiga fazer com que essa bateria autocarregue sem perder energia. Veja só. A gente brinca às vezes aqui no Brasil que português é burro, não consegue raciocinar, mas em muitas áreas, principalmente da energia, eles estão dando um show de bola, um 7-1 na gente. Entendeu? E essa professora lá da minha faculdade, a professora Helena, ela chamou a atenção do prêmio Nobel de Química, o John Goodenough, né? E esse americano aí, ele já está, eu não sei se ele é americano, se me falha a memória, eu acho que é, ele está investindo diretamente na pesquisa da professora. Olha como a pesquisa e inovação é importante para o futuro das energias do nosso país, entendeu? Então a gente precisa de mais pesquisa e inovação que trabalhe a questão da bateria, que mitiga a intermitência das renováveis, que trabalhe o fator capacidade das renováveis, que faça uma tecnologia mais amiga do ambiente, que consiga reduzir os impactos ambientais, as externalidades ambientais. Então, tudo isso começa com pesquisa e inovação, não é? E aí a gente tem que cobrar dos nossos governantes que investam nisso, que é justamente o contrário que a gente está vendo. Sem pesquisa e inovação numa sociedade moderna, numa sociedade sustentável, numa sociedade viva, a gente está vendo isso com a crise da pandemia, não é? Então, é basicamente isso, professor Emanuel. Se vocês quiserem complementar a discussão, perguntas, fiquem à vontade, que a gente vai terminar a nossa palestra. A nossa palestra era até às 7, só tem 5 minutos, eu me excedi aí um pouco de tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado e vamos aqui ao bate-papo, professor. Perfeito, Jamil, muito bom. Talvez teria sido melhor a gente ter dividido em duas partes, né? Mas, enfim, para dar um pouco mais de espaço para uma discussão, né? Muitos alunos agora, de 5 horas, têm uma outra disciplina iniciando. Mas eu acho que foi muito completa, já viu, a discussão, né? Levantando pontos importantes aí que a gente tem falado na disciplina. A gente poderia discutir inúmeros pontos, né? Mas um em especial tem chamado a atenção, que é um pouco dessa revolução energética no semiárido brasileiro, né? Eu acho que esse termo cabe muito bem para isso, porque a gente está vendo aí, a minha esposa mesmo é de Patos, na Paraíba, e eu volto minha viagem para lá, para o sítio do meu sogro, e em toda a viagem lá, né, pegando a 232, indo em direção ao interior, você tem lá vários sítios de geração eólica, sistemas fotovoltaicos. Então, há uma inserção muito forte aí saindo, como tu bem colocaste, né, do litoral aí nordestino, e agora adentrando aí
ao semiárido brasileiro, o que é muito, muito interessante por uma região que historicamente tem sérios problemas, né? Baixo índice de desenvolvimento humano, a pobreza ainda é muito recorrente, né? Problemas educacionais, enfim, tem uma série de coisas aí que eu acho que vai ser muito salutar essa revolução energética aí, né?